Queridos, eu quero convidar você a pegar a palavra de Deus. Nós estamos aqui com os candidatos ao batismo. Que o nome do Senhor seja glorificado pela vida de vocês. Esse é um momento muito especial, né? Que Deus abençoe esse momento. Amados, abra comigo Hebreus capítulo de número 10. Se você tiver a Bíblia, se não, você pode ler pelo seu celular, você pode se aproximar de alguém e estar lendo juntamente comigo. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 19. Eu quero trazer apenas uma palavra dentro do entendimento do batismo. E queria explicar algo para vocês que eu estive dando o curso a todos os candidatos aqui. E aquilo que eles aprenderam eu queria estar passando também para vocês e ressaltando aquilo que é importante na palavra de Deus. Só que eu senti de fazer um apelo aqui antes desta palavra. Tem alguém aqui acima dos 12, entre 12 e 13 anos de idade, ou acima disso, que o Espírito Santo tocou no seu coração logo no início que você colocou os pés dentro da igreja? Tem alguém aqui que queira juntar ao grupo dos batizandos aqui e que acendeu no seu coração esta necessidade de chegar mais próximo de Jesus? Se tiver, levanta a sua mão, eu vou preparar você para esse momento. Tem alguém? A pergunta é: o que te impede de ser batizado? A resposta é nada. Apenas se achega ao Senhor Jesus. Tem alguém que queira assumir esse compromisso com o Senhor? Amém? Não, né? Então vamos continuar aqui. Hebreus capítulo de número 10, verso 19 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Amém? Pode se assentar. Coloca a Bíblia no teu assento e dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Deixa esses dois versículos aqui, começando pelo versículo 19 no telão, por favor. Observa bem o que eu vou ilustrar aqui para vocês. Porque o versículo aqui ele é um pouco meio que obscuro para muitas pessoas. E eu quero detalhadamente fazer com que você entenda esta expressão contida na palavra de Deus. Primeiro, que o livro de Hebreus, a gente não tem um escritor detalhado quem que escreveu a carta aos Hebreus, mas desconfiamos que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. Mas nós não sabemos de fato se sim. Mas isso não é tão importante, porque esta palavra quem inspirou foi o Espírito Santo. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente aplicável, inspirada por Deus. Ela é apta para discernir intenções do coração. Ela toca onde é intocável, nas medulas, nos mais profundos sentimentos do homem. Ela transforma a vida. Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. E primeiramente nós vamos observar ali nesse texto, tendo ousadia para entrar no santuário. Que santuário é esse? Que essa expressão no Novo Testamento está dizendo. Claro que não está falando desse templo aqui. Não está falando entre quatro paredes, a qual nós estamos aqui. E que santuário é? Também não está falando do nosso corpo, nesse texto aqui, porque nosso corpo é um santuário do Senhor. Mas não está falando de nós. Mas aqui está falando de um ambiente espiritual
ao qual é a necessidade para que uma pessoa seja salva, entrar pelas portas desse ambiente espiritual. Só que no versículo de número 20 vai falar de um novo e vivo caminho. Põe lá para nós. Pelo novo e vivo caminho. Significa que tem um antigo caminho, que não é menos importante, mas ele já está inválido. Porque existe um novo, e se tem um Novo Testamento. Tem uma nova importância. Então eu queria explicar primeiramente o antigo caminho que nos leva até a Deus. E depois eu quero mostrar para vocês o novo caminho que nos leva até a Deus. Observa bem o que eu vou ilustrar aqui. Eu vou ter que ir lá atrás um pouquinho para você entender o que eu vou fazer. Deus, na antiguidade, aproximadamente uns 2000 anos antes de Cristo, ele chama Abraão e fala para Abraão assim, está escrito na Bíblia, Gênesis capítulo 4. Vou fazer de você uma grande nação. Aliás, Gênesis capítulo 6. Vou fazer de você uma grande nação. Seus descendentes serão salvos. Por meio de ti serão abençoados todas as famílias da terra. Tu serás uma bênção. Eu abençoarei todos os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deus fez uma promessa, uma aliança com Abraão. A condição que Abraão teria era o seguinte: andeis no meu caminho, seja obediente, e eu cumprirei os meus votos que eu fiz com a sua casa, com a sua descendência. A partir de Abraão veio Isaque, o filho de Abraão, filho da promessa. Após isso veio Jacó, que constituiu 12 tribos. Os 12 filhos de Jacó constituem 12 tribos, chamada uma nação chamada Israel. Jacó teve o seu nome mudado de Jacó para Israel. E aí as suas 12 tribos, os seus descendentes, tornaram a nação de Israel, por meio da qual Deus estabeleceu uma aliança de salvação. Só que nesta aliança Deus deixa um detalhe que poucos prestam atenção. Deus fala assim, em ti serão benditas a metade? Não. Em ti serão benditas terça parte? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por meio da nação de Israel, Deus estabelece uma aliança. Só que Deus vai falar para Abraão algo que vai acontecer no futuro. Ele vai dizer assim, os seus descendentes serão levados a escravos. Isso não acontecia naquele momento. Deus estava prevendo o futuro. Os seus descendentes serão levados a cativos para o Egito. Serão ali escravizados por 400 anos. Logo após esses 400 anos, eu os resgatarei. Trarei eles para ser uma nação comigo. Farei deles um povo rico, deleitoso, com muita alegria. Eu habitarei no meio deles. Era uma promessa de Deus. Então isso aconteceu. O José, um dos filhos de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos, que esses irmãos se tornam as tribos de Israel. José foi para o Egito sendo ainda um adolescente, sendo um jovem entre 17 e 18 anos. Ali José, como ele tinha uma promessa também profética de Deus, se torna um governador do Egito. Porque José tinha visões da parte de Deus, visões privilegiadas. Por exemplo, o Egito entraria numa escassez de 7 anos, sem provisão. José previu isto. E Faraó colocou nas mãos de José a autoridade de governar naquele tempo. Depois disso, os outros irmãos de José veio, conheceu José como governador. José deu a provisão. Os seus irmãos passaram a morar no Egito. Eles foram crescendo ali. Até então não eram escravos. E aproximadamente 30 anos aquele povo ia crescendo, multiplicando dentro de uma terra diferente da terra ao qual eles habitavam e nasceram. Até que eles se tornaram tão grandes,
a ponto de Faraó ter medo desse povo tomar aquelas terras do Egito. A ponto de Faraó falar assim: esse povo se tornou uma ameaça, não porque eles são briguentos, não porque eles são rebeldes, mas porque eles são numerosos. Se os homens quiserem tomar todo o Egito, eles se reúnem e conseguem tomar. Então vamos fazer o seguinte: vamos escravizá-los, vamos enfraquecê-los, vamos tirar deles o senso de defesa, vamos tirar deles o senso de nobreza, os princípios, vamos tirar deles. Isso se deu 400 anos. Um processo ao qual esse povo foi submetido, pelo menos 4 gerações foram submetidos à escravidão. E esta é a nação que Deus escolheu para salvar, mas estavam como escravos. Até que Deus ouve o clamor desse povo indignado, querendo sair dessa situação de escravidão. Deus vai traçar um plano de redenção. Ele faz um garotinho nascer de uma mulher chamada Joquebede. E Faraó está traçando um plano para matar todos os homens israelitas que nascessem naquela época. Porque Faraó, ele previa uma rebelião. E ali todos os homens que vai nascer naquela época, ele manda jogar no rio Nilo. E Moisés está com seu destino traçado por esse plano de Faraó. Só que Joquebede era uma mãe exemplar, uma mãe inteligente e sábia, porque isso se atribui a ela. Ela pega o filho dela e esconde dentro da sua casa. Esse filho se chama Moisés. Hoje é dia de história, amém? E aí Moisés vai crescendo ali. Ao terceiro mês, ela não consegue mais esconder Moisés. Por quê? Porque ali passa o seu período de quarentena, pelo fato dela estar grávida, gestante. Passa ali após a ganhar o bebê, a mulher passa por um período de resguardo. E ali passa essa fase, ela tem que voltar a ser escrava. Tem que voltar a trabalhar. Como que ela vai guardar esse menino? Sabendo ela que não tem como guardar esse menino, coloca ele dentro de um cesto. Betuma esse cesto com um pinche, sela para que as águas não entrem dentro do cesto e mata a criança. Tampa esse cesto, coloca no rio Nilo e ela com certeza vai fazer uma oração. Não tenho como guardar esse menino, mas eu tenho um Deus que pode guardar esse menino. Essa criança, ela vai indo no cesto e ela está chegando na beira do rio Nilo. Nesse dia, a filha de Faraó vai tomar banho no rio Nilo. E a filha de Faraó, ela ainda, uma princesa, ela não tem casamento, ela não tem filhos, ela escuta o choro de um bebê. Quando ela pede para suas servas abrir o cesto que ele estava, ela olha para Moisés. A Bíblia diz que ele é tão bonito que o coração dela se acende de amor, como de mãe, pela essa criança Moisés. Ela adota esta criança. Do outro lado, a irmã de Moisés, Miriam, tinha 12 anos de idade. Ela está em volta do rio Nilo, esperando ver qual é o destino do irmãozinho dela, para onde ele está sendo levado. De repente ela vê que o irmão dela está no colo da princesa, da filha de Faraó. Ela chega e fica de perto espreitando a cena. A filha de Faraó fala assim: eu preciso amamentar essa criança que está chorando. A irmã de Moisés chega para a filha de Faraó e fala assim: eu conheço alguém que pode amamentar essa criança. Então chama ela rapidamente, darei ela o salário, darei ela recursos para cuidar dessa criança. E quem que chama para cuidar da criança? A própria Joquebede, a mãe da criança. Porque quando a gente coloca os nossos filhos nas mãos de Deus, Deus mantém os filhos nas nossas mãos. Amém? Esse é um princípio de Deus. Ele traz honra para aqueles que o honram. Joquebede faz com que Moisés cresça, Moisés se torne um homem, até que a princesa vai reivindicar a presença de Moisés no reino. Ele vai crescer no Egito.
Um dia ele descobre que ele é filho de uma hebreia, até então ele não sabia. Ele começa a ter amor pelo povo hebreu. E ele vai interlaçando um plano de salvação de Deus. Até que nisso, eu vou resumindo, até que nisso, Moisés, ele vê um dos seus patriarcas, os seus patronos, ali sendo atacados, ele se indigna, ele ataca um homem, acaba matando um homem. Ali ele vai ter que fugir do Egito, vai morar em Midian, vai constituir família. Agora ele na idade de 80 anos, ele vai subir pastoreando as ovelhas do seu sogro e vai ver uma cena, a primeira visão dele. Ele vê uma árvore pegando fogo e aquele fogo não queimava aquela árvore. Ela ardia, mas não se consumia. E veio uma voz do meio daquela árvore dizendo assim: Moisés, eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, seu pai. O meu povo clama de dentro do Egito por salvação, e eu ouvi o clamor do meu povo. Eu te envio a libertar o meu povo da escravidão do Egito. Você vai descer e dizer a Faraó, para que ele libere o meu povo para que me adore no deserto. Moisés está descendo e ele vai dizer assim: mas eu não sei nem falar com o povo, não tenho uma boa oratória, não tenho uma boa liderança. Deus falou assim: porventura não sou eu que dou a boca, porventura não sou eu que dou a língua, vá e eu colocarei palavras na sua boca. Moisés ainda na sua limitação, Deus vira para ele e fala assim: o seu irmão Arão sabe falar muito bem, eu falarei com você, Moisés, você falará para Arão e Arão falará para o povo. Assim Deus ele vai libertar o seu povo daquela escravidão. Vocês conhecem as 10 pragas do Egito. Deus vai mostrar sua soberania, Faraó vai ter que liberar esse povo e Deus vai traçar um plano de salvação, porque os planos do Senhor jamais podem ser frustrados. No meio do deserto Deus fala assim: eu quero habitar no meio desse povo, assim como eu andei com Abraão, assim como eu estive desde a fundação do mundo com os homens que andaram comigo. A Bíblia diz que teve um homem que andou tanto com o Senhor, que Deus fez dele amigo e levou para o céu. Enoque. Levou ele vivo para o céu. Ele andou tanto com o Senhor que ele levou ele para o céu, vivo. Então, Deus ele quer habitar, só que Deus fala assim: eu sou santo. Se eu habitar no meio do meu povo, de qualquer maneira, eles serão consumidos pela minha glória, por causa do poder de Deus. Então, Moisés, você vai fazer o seguinte: faça para mim um tabernáculo. Alguém aí, põe na tela aí. Hoje teve o curso de teologia e a gente trouxe a foto do tabernáculo. Eu vou usar para essa mensagem. Põe na tela aí só o tabernáculo. Vocês vão construir no deserto um tabernáculo para mim. Um terreno de 420 metros quadrados. Vocês vão trazer alguns utensílios que aqui no céu já existe, só que vocês vão fazer na terra assim como é feito no céu. Esse vai ser o caminho ao qual vocês vão se achegar à minha presença. Terá um pátio, terá um lugar santo, terá um lugar chamado Santo dos Santos. Ali eu estarei. Põe o outro, por favor. Tem outra imagem aí, essa é muito complexa. Põe uma outra imagem aí, tem um terreno todo. Essa aí. Era um tabernáculo simples, uma casa simplesinha. Ali tinha algumas cortinas tampando uma cerca. E ali vocês vão ver uma entrada um pouco mais colorida. Aquela primeira entrada onde está na cerca ali é a primeira porta do tabernáculo. Esse tabernáculo só tem uma porta. E Deus está falando assim: por esse caminho vocês se chegarão a mim. Deus ele manifestava dentro da tenda, num lugar chamado Santíssimo. No início da tenda tinha uma porta ali, não sei se vocês estão observando, mas no início ali tem uma porta e lá dentro tem uma outra porta. E isso era um caminho que se chegava à presença de Deus. Era uma maneira de Deus falar com um homem só, uma vez no ano, um homem chamado sumo sacerdote.
Esse homem se preparava e numa festa chamada Yom Kippur, ele se apresentava e ele fazia todo o sacrifício para que ele pudesse, ele fazia todo o ritual para que ele pudesse entrar dentro desse lugar. E como que seria esse ritual? Suponhamos que aqui é o pátio externo. No pátio externo nós tínhamos a primeira porta e um altar, aquele móvel ali que você está vendo. Esse móvel, vendo ele mais de perto, eu não sei se vocês têm como colocar aí para mim. Vendo ele mais de perto, ele tem 4 chifres. Isso era o antigo caminho que Deus ele fazia com que os homens se chegavam a ele. Então o que eu tinha que fazer? Não é esse não, é outro. É um maior. Eu tinha que se achegar nesse pátio. E aí eu vou ver quando eu entro pela porta. Essa primeira porta se chama o caminho. A porta ela tem um nome. Então quando eu chego na porta chamada o caminho, eu vou dar de frente com o altar do sacrifício. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um cabrito novo, um novilho novo, sem mancha, sem ruga, sem defeito. E vou trazer esse cordeirinho e vou sacrificar em cima desse altar, pegar o sangue dele e colocar nas 4 pontas. E aí o que eu vou fazer? Pegar esse sangue, aspergir em 7 lugares, e esse sangue ele vai ser uma expiação dos pecados do povo. Assim o povo vai estar preparados e limpos para se chegar diante da presença de Deus. Porque a nossa vida ela tem pecados originais, que é o pecado de Adão, a primeira desobediência. E para ser purificado desse pecado original tinha que haver uma expiação através de um sangue de um animal puro. Então na primeira porta do caminho tem esse altar. Hoje, um novo e vivo caminho, isso é como se fosse a cruz do Calvário, onde Jesus subiu como Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que João Batista, ao ver Jesus, fala assim: lá vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então esse altar do sacrifício aponta para a cruz do Calvário, que Jesus subiu como Cordeiro, sem mancha, sem ruga, e é o próprio Deus que desceu como homem para morrer e derramar o seu próprio sangue. Jesus derramou seu sangue em 7 lugares. E eu trouxe esse seminário aos cultos, passar no culto da Páscoa. Agora, após esse caminho que eu estou vendo, olhei para a cruz, entendi a mensagem da cruz, foi que todos os candidatos aqui entenderam a mensagem da cruz, foi pregada, eles estão olhando para o primeiro caminho. Após isso, volta a imagem do templo, nós vamos ter uma bacia. É uma imagem que tem um sacerdote lavando as mãos na bacia. Então esse é o lado do pátio exterior, que nós estamos já no caminho. Significa que se eu aceito Jesus como meu Salvador agora, e se eu partir para a eternidade, eu já estou no caminho, eu já estou salvo. Amém? Tinha um homem do lado da cruz de Jesus, era um ladrão. E ele vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus vai vira para ele e fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o caminho, quando você aceita Jesus, até antes de batizar, você ainda não teve a oportunidade de batizar, mas aceitou Jesus, e naquele dia você morreu, você já é salvo. Mas você está no caminho e você está tendo uma oportunidade. Se você passa nesse caminho e posterga, olha para um lado, para o outro, volta para trás, você não é salvo. Porque é um caminho que nos leva até a Deus. Agora, após esse altar do sacrifício, que tinha 2,5 metros de tamanho, eu vou ter uma bacia, e essa bacia vai representar a purificação. Isso é o pátio exterior. É o símbolo do batismo. Esse é o antigo caminho ao qual só um homem conseguia fazer um processo de purificação.
Só que hoje o texto que nós lemos, o novo e vivo caminho, está dizendo: tenha a ousadia de entrar no santuário do Senhor pelo novo e vivo caminho. Então hoje nós estamos passando pela bacia, ao qual nós vamos nos purificar, e tem um todo outro processo para viver. Nós já estamos aqui no pátio exterior, nós vamos entrar no lugar santo. Estou mostrando o primeiro caminho e estou fazendo uma comparação com o antigo, com o novo. No lugar santo, coloca a imagem para mim no lugar santo. Dentro do lugar santo tem uma porta chamada a verdade. A porta do lugar santo são 3 portas e essa segunda chama a verdade. Na porta da verdade eu vou descobrir algo que nem todos podem saber, nem todos podem conhecer. Eu vou conhecer essa verdade não só com os olhos, mas eu vou sentir, eu vou cheirar, eu vou sentir a luz, eu vou ver a luz desta verdade e eu vou sentir o cheiro desta verdade. Dentro desse lugar, a primeira coisa que se vê é a mesa dos pães, que são 12 pães representando as 12 tribos de Israel. Essa era o antigo caminho. A mesa dos pães. No novo e vivo caminho, Jesus diz assim: se comerdes o pão e beberdes o cálice, terão parte comigo. O pão representa o meu corpo que foi moído por vós, e o cálice representa o meu sangue que foi derramado por vós. Aquele que não comer e beber do meu sangue, do meu corpo, não tem parte comigo. Então aqui no antigo caminho, só a tribo de Israel poderia representar uma comunhão com Deus. No novo e vivo caminho, toda a igreja pode passar por esse processo. Amém? Só que agora, nós temos do lado esquerdo o lugar chamado memorar. É um candelabro com 7 lâmpadas, que significa os 7 Espíritos de Deus. E o que essas 7 lâmpadas representam? A revelação da palavra de Deus. Lembra que o texto que eu li ali, você não entendeu absolutamente nada? Mas pelo fato de eu estar nesse ambiente, ser batizado com o Espírito Santo, o Espírito de Deus mostra para nós o significado original da palavra de Deus. E pelo fato de eu estar na igreja, e pelo fato de eu ter a luz, o Senhor me mostra esta luz. A Bíblia diz assim, Jesus falando: eu sou a luz do mundo. A luz revela o que as trevas escondem. A Bíblia vai dizer que Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder essa luz debaixo do alqueire, ou seja, debaixo de uma cama. Antes eu tenho que pegar essa luz, colocar em cima no velador, para que esta luz alumie toda a casa. Ou seja, o que representa essa luz? A igreja do Senhor ensinando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: ide fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno. E eu estarei convosco todos os dias. Essa é uma promessa de Deus. Então aqui essa luz é a revelação da palavra. Mas aqui no meio desse lugar santo, no ambiente chamado a verdade, eu vou ter um altar de incenso. Esse aqui não é qualquer incenso. O incenso ele é feito com sal. A matéria-prima desse perfume é o sal. Por isso eu digo, não é qualquer incenso. Uma pedrinha desse tamanho, são várias pedrinhas que quando eu coloco o fogo na ponta dela, ela queima e sobe um perfume. Esse perfume enche todo o ambiente. Esse perfume significa a presença de Deus que você sentiu quando entrou por aquela porta hoje aqui. A paz dentro de um ambiente espiritual.
Esse incenso simboliza também as orações dos santos, estão em Apocalipse capítulo 6, verso 7. Que quando nós oramos, as orações sobem como um cheiro suave diante do Senhor. Então esse incenso, esse lugar chamado verdade, tem esses 3 elementos. Agora, e no lugar santíssimo? Lá vai ter a arca da aliança. Lá é a porta, aonde eu entro para esse lugar se chama a vida. A porta ao qual eu entro para esse lugar se chama a vida. E é lá dentro que vai manifestar a presença de Deus, porque o sangue que eu peguei lá do altar, do animal que foi morto como expiação, eu vou trazer esse sangue, vou entrar no lugar santíssimo, vou entrar no caminho, no lugar chamado verdade, aliás, vou entrar aqui, vou fazer todas as celebrações e depois eu vou entrar no lugar santíssimo e derramar o sangue sobre a tampa da arca da aliança, o propiciatório. Quando eu fizer isso, vai descer a presença chamada Shekinah de Deus. Foi o que nós cantamos aqui. Derrama a tua Shekinah. Agora vocês vão ver 2 querubins com as asas tocando uma asa com a outra. Por que que Deus manda fazer essa arca com os querubins? Isso é no antigo caminho, porque lá no céu é dessa forma. Quando 2 se tocam, quando 2 se concordam, Deus aparece no meio deles. Mateus capítulo 25 vai dizer: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Então ali é derramada a presença de Deus. Então o que acontece ali? Vocês que são candidatos ao batismo, vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Vocês entrarão na comunhão com o Senhor. Vocês entrarão em concordância com a palavra de Deus. E toda vez que vocês se reunir para orar, o próprio Senhor Jesus se manifestará no meio de vocês. Esse é o novo e vivo caminho. E Jesus ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não entrar pela porta. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim entrará e salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagens. E aí ele vai dizer: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. No antigo caminho, Moisés fala assim: qual é o seu nome, Senhor, que eu direi para Faraó? Você dirá: eu sou é o meu nome. E quando o Faraó perguntar: quem é esse Deus ao qual vai querer libertar esse povo da escravidão? Aí Moisés vai dizer: o eu sou me enviou a vós. Agora Jesus está trazendo a verdade diante de nós. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Jesus é o caminho. Não existe outro caminho a não ser Jesus. Então vocês que vão se preparar agora para esta cerimônia de batismo, eu queria reforçar para vocês que isso é um ato de salvação. Claro que vai ter muitas coisas para a gente melhorar na nossa vida. Eu desafio a dizer que todos aqui precisam mudar, inclusive eu. Eu preciso ser lapidado em muitas coisas, mas eu estou no caminho. Eu sei que vocês às vezes têm passado por dificuldade. Nós estamos vivendo um mundo muito tenebroso. Tem muitas coisas para ser consertadas na nossa vida, mas tem ousadia para entrar nesse lugar, porque no antigo caminho, se entrasse no estado que nós estamos, nós ia morrer. Mas tem ousadia para entrar agora nesse lugar, porque Deus não vai te matar, Ele vai te levar até a vida, porque o Cordeiro perfeito do Senhor foi morto,
E pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, você pode entrar no lugar santíssimo hoje. Amém? Eu quero que todos se colocam de pé, por favor. Aplaudam o nome do Senhor.